noite, irmãos. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Sempre uma alegria. É que bom que vocês veio. E nós estamos no ano profético da identidade. E essa é a nossa segunda mensagem da série. E o tema da mensagem é a força da nossa identidade em Deus, no mundo que tenta nos definir. Meus irmãos, viver uma identidade centrada em Deus passa a ser um grande desafio atualmente. Vivemos em um mundo de grandes transformações e de transformações cada vez mais rápidas. Hoje tudo é muito rápido, tudo muito fluido. Pegando logo o conceito cultural, na modernidade líquida, então, a gente encontra uma fluidez em praticamente tudo. Tudo é muito descartável, desde equipamentos que nós compramos, celulares, A gente praticamente não conserta mais nada, a gente simplesmente descarta, a gente joga fora. Nós encontramos isso também nos nossos relacionamentos, em que, por qualquer coisa, a gente se separa, a gente substitui, a gente descarta. E o que algumas pessoas dizem que o que está estabelecido hoje, muito provavelmente daqui a 5 anos, já vai estar completamente modificado. E para nós, isso é um grande desafio, porque cremos em valores, em princípios que são eternos, que são imutáveis, que foram criados por Deus, estabelecidos antes da fundação do mundo, pela sua presciência, pela sua onisciência e pela sua soberania. Então, precisamos ter uma identidade em Deus, e buscar a força nessa identidade bem estabelecida em Deus, para que a gente encontre força para vencer as adversidades. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Nosso texto base é Efésios 1. Se quiser acompanhar aí pela sua Bíblia, ou então aqui pela projeção, eu gostaria que vocês tivessem bastante paciência comigo nessa noite. É um tema bem extenso, mas eu gostaria de terminá-lo hoje. Então, me perdoe se eu correr um pouquinho, é bem normal, mas se não der, a gente deixa uma outra oportunidade. Amém? Efésios 1 nos fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, desvendando futuros, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, como propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos
Nós te agradecemos pela tua palavra e nós nos colocamos em submissão. Nós nos rendemos ao teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra, para que possamos ouvir e que o Senhor possa cumprir em nós o teu querer e a tua vontade, tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um que entrou neste lugar, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele vai introduzir essa carta, se apresentando como o autor dela, e ele logo já diz que ele é um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Ele se direciona aos santos fiéis em Jesus que estão na cidade de Éfeso. Então a carta para Éfeso. E a gente percebe, lendo a vida de Paulo, lendo as suas cartas, que ele tinha uma profunda consciência da sua identidade. Paulo foi o maior dos escritores, dos apóstolos, foi teólogo, foi missionário, foi plantador de igreja, e no seu ministério ele foi perseguido, ele foi violentado, e ele foi preso também. E aí a gente pode se perguntar, como o apóstolo Paulo, mesmo diante de tantas adversidades, como que ele conseguiu ser tão efetivo e terminar bem? Ele conseguiu tudo isso porque ele tinha clareza em relação à sua identidade em Deus. E a sua convicção sustentou em muitas adversidades na sua vida e no seu ministério. Em Timóteo 1, Paulo diz: porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Daí podemos tirar que ser o que Deus te chamou para ser te fará mais forte. Ao passo de tentar ser quem Deus não te fez para ser, sempre te deixará incompleto e mais forte. Paulo, ele sabia disso e sem dúvida, isso o fortaleceu. Lá em Coríntios ele vai falar, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Paulo, ele sabia de onde vinha a sua força. E ao contrário, nós encontramos, por exemplo, na curiosa história de Jonas. Que todos conhecemos. Jonas, ele tentou fugir da missão que Deus entregou a ele para pregar o arrependimento à cidade de Nínive. E no texto, ele nos diz que ele fugiu da presença de Deus, como se isso fosse possível, né? Fugir da presença de Deus, porque ele acreditava que aquelas pessoas, daquela cidade, deveriam ser punidas. Ele não queria que Deus aplicasse misericórdia com o povo. Então, ele estava basicamente aplicando o seu próprio juízo. A gente não vai entrar aqui nos detalhes da história, mas Jonas, ao final, ele reconhece o seu erro, ele recebe uma segunda chance, ele cumpre a sua missão e, surpreendentemente, toda a cidade se arrepende, desde o rei até o menor daquela cidade. No entanto, ainda assim, Jonas permaneceu frustrado. Ele teve que ser tratado por Deus na sua frustração. Então temos aqui lições profundas sobre obediência, sobre arrependimento, misericórdia de Deus, e nos leva a pensar, se não estamos nós resistindo ao chamado de Deus, se não estamos deixando de fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. Então aprendemos que viver em desobediência ou fora da vontade de Deus não está relacionado a uma identidade,
adequado, sadio, centrado em Deus, e pode nos afastar da sua graça e da sua força, deixando cada um de nós espiritualmente fragilizado, vazio e frustrado. Salmo 127 vai dizer que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Portanto, a nossa identidade em Deus, ela não é apenas um conceito, tá? Não é uma posição teológica, mas é uma convicção que nos dá força, que nos dá estabilidade, nos capacita a caminhar de forma vitoriosa nesse mundo que é cheio de mudanças, de incerteza, e que a gente possa completar bem a nossa jornada. Porque uma identidade centrada em Deus, por meio de Jesus Cristo, vai gerar em nós raízes profundas. É isso que vai nos dar estabilidade, isso que vai nos dar força. Portanto, nós temos como ideias centrais aqui, nesse texto de Efésios, a identidade de Deus, a vontade de Deus, o seu plano de redenção para cada um de nós e as bênçãos espirituais. Sobre as bênçãos espirituais, que é o nosso segundo tópico, nós podemos refletir a partir de uma visão muito mais ampla, apontando a ação de cada uma da pessoa, da Trindade. A eleição, depois a redenção e depois o selo do Espírito Santo com a gente. Se a gente tiver mais tempo, a gente vai falar isso um pouquinho mais lá no final da nossa conversa. Mas primeiro eu gostaria de mostrar para vocês algumas verdades das bênçãos espirituais que indicam uma bênção bem resolvida. Então, o primeiro ponto, a primeira verdade que eu quero levantar aqui para vocês, que nós encontramos no texto, é um pouco mais amplo. Você é abençoado. Então, nosso versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. O texto diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Jesus conquistou todas as coisas e já liberou todas as coisas para nós. Essas bênçãos são espirituais, portanto, elas não são temporárias, elas não são limitadas, mas elas são eternas, elas são superiores às materiais, porque não dependem de circunstâncias externas. Elas têm origem em Deus e não no nosso esforço. Portanto, elas estão disponíveis para nós, não se nos enche de força, porque nós já temos a certeza e a segurança de que nós já somos abençoados. Então, nós podemos verificar ainda que as bênçãos espirituais são dadas em Cristo Jesus. Paulo, ele enfatiza isso. Que Cristo, ele é o fundamento de todas as bênçãos que são dadas à igreja. Não existe bênção fora de Jesus. Não existe bênção fora de Jesus, apenas nele. Todas as bênçãos vêm de Deus e são concedidas por meio de Jesus. Ele é a fonte e é o centro de toda graça, de todo favor de Deus. Não existe, irmãos, bênção fora de Jesus. Você não vai encontrar. Só nele. Até as comuns, as de necessidade, as de sobrevivência, né? Por isso que Paulo vai dizer assim, em Romanos, em todas essas coisas são mais vencedores por meio daquele que nos amou. Em Filipenses, nosso daquele que nos fortalece. Em Coríntios ele vai falar, portanto, se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então,
ao tornarmos novas criaturas, quando a gente tem a nossa identidade transformada, isso nos dá força para vencer as adversidades, as circunstâncias, o dia mau, as tribulações. Segundo ponto, você é chamado. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O primeiro ponto aqui, a gente saber que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, doutrina da eleição, antes mesmo de tudo existir, né? Revela, isso tudo revela uma identidade fundamentada na soberania de Deus, que não é baseada no nosso mérito. Essa escolha, ela nos dá um senso de pertencimento, de fazermos parte de um plano eterno. E também nos dá confiança e força, pois não depende de nossas ações, não é nosso mérito, mas depende não somente do amor soberano e o propósito divino de Deus. Por isso nos dá confiança, isso nos dá força. Certamente nós não somos fruto do acaso, nós somos únicos, criados e escolhidos por Deus. Nós não somos algo de acaso. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos criou e nos abençoou. Amém? E o segundo ponto, antes de ser chamado para servir e liderar, nós somos chamados também para ser santos, separados, ser santos e irrepreensíveis diante dele. Notem bem, não é chamado para ser o melhor, é chamado para ser santo, ser separado. A santidade é um princípio bíblico, e o chamado à santidade aqui, ele está profundamente enraizado no propósito divino para as nossas vidas. A santidade, ela é um atributo de Deus e também é um chamado para o seu povo, conforme diz 1 Pedro 1,16: sejam santos, porque eu sou santo. Então, a santidade é um atributo de Deus e Ele nos chama à santidade. Mas o que é ser santo? O que significa ser santo? Santo é ser separado, ser santo. Mas santo não significa estar isolado do mundo, se separar das pessoas, fugir das pessoas, mas viver de forma distinta, separada, dedicada a Deus e refletindo o seu caráter aqui no mundo. Isso é ser santo. E qual é o nosso modelo? O nosso modelo de santidade e retidão é Cristo. Quando Daniel e os seus amigos foram selecionados para comerem os manjares do rei, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não se tornar impuro com aquela comida e com aquela bebida, o vinho do rei. E ele pediu para se abster de tudo aquilo. Então, a história de Daniel, ela nos inspira a viver em santidade, com coragem e confiança em Deus, independente das circunstâncias, opressões externas. Para ter firmeza nos valores e nas nossas convicções em Deus. No terceiro ponto, você é filho. Um cristão apostólico, ele não é órfão, ele é
filho. A gente tem falado bastante sobre orfandade, sobre paternidade. Então, você reconhece que a paternidade de Deus, a paternidade espiritual, ela é fundamental para ter uma vida satisfeita e frutífera. João vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Então nós somos predestinados, mediante a fé, nós somos adotados como filhos de Deus. Temos falado isso bastante. E no contexto greco-romano, a adoção era um ato legal, jurídico legal, né, que conferia ao filho adotivo todos os direitos e privilégios do filho legítimo. E aí Paulo vai usar essa analogia para mostrar que em Cristo nós somos adotados e recebemos todos os privilégios de uma relação filial com Deus, caracterizada pela aceitação, pelo amor e pela herança espiritual. Romanos 8, Paulo diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estáis em terror, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se acertam com Ele, padecemos para que também Ele sejamos também glorificados com Ele. Paternidade, filiação, intimidade, autoridade espiritual, isso redefine quem nós somos. Isso redefine quem nós somos. E nos lembra que nós não somos órgãos espirituais, mas fazemos parte de uma família celestial. E tudo isso baseado na maravilhosa graça de Deus, porque não é leve. Não são obras, não depende do nosso esforço, mas está baseado na graça de Deus. Quarto ponto. Olha só, Deus nos criou e nos abençoou. Depois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Depois Ele nos predestinou para a adoção como filhos. E para quê? Para um propósito, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus. Amém? O propósito de Deus em tudo isso, irmão, é para que aqueles que confiam em Cristo, eles existam para o louvor da sua glória. O propósito final de toda a criação é glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Isaías 43:7 vai nos falar assim: todos os que são chamados pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. 1 Coríntios 10:31, assim quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve apontar para a grandeza, a glória e a bondade de Deus. Amém? Mas a gente precisa alinhar a nossa identidade ao propósito de Deus.
Nós partimos de uma convicção de quem somos e também de uma consciência de que a gente está vivendo de acordo com o propósito de Deus. A gente precisa alinhar isso. Isso precisa revelar sentido, ser significativo, ser relevante e trazer convicção para cada um de nós. Que ponto? Você está perdoado. Perdoado pela graça de Deus, sem mérito. Nós podemos ver aqui 3 pontos. A remissão dos pecados e a graça abundante de Deus. A redenção, ela é o ato de libertar o pecador do poder do pecado, e ela vai se dar por meio do sangue de Cristo. Essa é a redenção. O sangue de Cristo é o meio pelo qual se realiza a redenção. Pois não há perdão sem derramamento de sangue. A gente vê isso no Antigo, principalmente no Antigo, mas também no Novo Testamento. Esse é o preço que foi pago para que nós pudéssemos ter a nossa relação com Deus restaurada, para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. E a remissão? A remissão é o ato de perdoar os pecados, e que também se dá em Cristo, por meio dos seus sacrifícios de amor. Olha o que diz Colossenses 2:14. Cancelando o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, a nossa identidade, ela é marcada pela experiência de sermos perdoados e reconciliados, e a consciência de que fomos comprados por um alto preço. Isso vai nos impulsionar a viver uma vida de forma corajosa e com esperança na graça abundante de Deus. Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então nós somos perdoados. E o último ponto: você tem um destino. Versículos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito para que ele estabeleceu em Cristo. E isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Escolhi uma versão diferente aqui. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a convergência em Cristo. Tudo é por Jesus e para Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Pois dele, por Ele, para Ele, sejam todas as coisas. Ele seja a glória para sempre. Amém. Esses 2 versículos, o texto todo, é uma escrita só de Paulo. Muito interessante. E esses 2 versículos, eles são interessantes porque eles revelam o mistério da vontade de Deus. A revelação do plano divino de reunir, de convergir todas as coisas em Deus, tanto as do céu como as da terra. Então todas as coisas se convergem em Cristo.
As bênçãos espirituais, a eleição, a adoção, a graça, a remissão, tudo converge em Cristo. Isso é o mistério, é a revelação do plano de Deus. O plano de resgate que Ele, antes da fundação do mundo, já, na sua onisciência, na sua presciência, e segundo a sua soberania, Ele já elaborou para cada um de nós. É a revelação do plano de Deus de nos criar e nos abençoar, de nos eleger e nos chamar para a santidade, de nos tornar filhos, de nos destinar para a adoção como filhos e para nos dar propósito. Essa é a ação do Deus Pai. O cumprimento da vontade, do propósito do Pai, vai se dar pelo Deus Filho, nos reconciliando com Ele mesmo. A humanidade com Deus, unindo a Ele mesmo todas as coisas. Como a gente tem aqui, você está perdoado e você tem destino. Se a gente andar mais um pouquinho aqui no texto, se a gente for ao 13, 14, nós teremos aqui mais uma bolinha, que é o selo do Espírito Santo. E aí você tem a ação trinitária, a ação do Deus Pai, a ação do Deus Filho e a ação do Deus Espírito Santo, selando todas as coisas, dando o penhor, dando a garantia, nos dando propriedade. Amém? Em Cristo nós somos parte de um plano maior de unir todas as coisas. Nós vimos domingo passado que nós temos origem e nós temos destino. Nós viemos do Pai, voltaremos para Ele. Mas Cristo é o alfa, é o ômega, é o primeiro, é o último, é o princípio, é o fim. Então, nós nos alegramos porque a gente entende de onde a gente veio e a gente sabe para onde a gente vai. Porque todas as coisas vão se convergir em Cristo. É isso que Paulo está nos falando aqui. Dentro desse plano maravilhoso que foi feito por Deus em amor a cada um de nós, né? Tem a ação de toda a Trindade. E ela se converge em Cristo. Deus Pai, planeja, Deus Filho, cumpre o propósito. E Deus Espírito Santo. Nós nos apoiamos por isso. Isso nos coloca em uma posição de propósito e poder dentro desse plano. Isso nos fortalece porque a gente encontra sentido em qualquer circunstância e nos dá direção à nossa vida. Visto que nós estamos conectando a nossa identidade pessoal com a missão dada por Deus. E o que acontece? Ao internalizarmos essas verdades, nós passamos a ter uma nova perspectiva. Isso. A gente passa a ter uma nova perspectiva, uma perspectiva transformada. Isso é fundamental dentro do contexto daquilo que a gente está falando aqui hoje. Pois, quando nós nos apropriamos dessas bênçãos, dessas verdades que nós colocamos ali expostas em Efésios 1, nós enxergamos essa transformação que nos é proposta e a força que essas bênçãos espirituais carregam e transformamos a nossa cosmovisão, a nossa mente e nos moldamos a maneira de como lidamos com o mundo difícil. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos. Elas trazem paz em meio
as lutas, alegria mesmo diante das tribulações, das adversidades, das provações, e também nos dá força quando a gente está cansado e quando a gente está fraco. Paulo também vai nos dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Elas não vão nos vingar das adversidades. Nós vamos passar por dificuldades, mas elas vão nos capacitar a lidar com as circunstâncias adversas, a lidar com as tribulações, com o dia mau, a partir de uma perspectiva transformada, uma nova visão. Então passamos a ver o mundo a partir de uma identidade inabalável em Cristo. Essa é a nossa primeira transformação. É o que nós buscamos ter uma identidade inabalável em Cristo, sabendo que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos eleitos por Ele, que nós somos predestinados como filhos. E essa identidade, ela nos protege de tudo aquilo que o pastor falou nas duas últimas pregações. A busca por aprovação, a pressão conformista no mundo, as pressões que vêm sobre nós todos os dias, o desânimo em achar que a gente não consegue. Ela também nos dá uma perspectiva de eternidade. Em Efésios, a gente lê que nós já somos abençoados com todas as bênçãos. E essa consciência, ela nos eleva acima das preocupações terrenas. E ela nos dá uma perspectiva eterna, uma visão celestial. Passamos a enxergar as dificuldades como passageiras e a gente começa a focar numa glória vindoura. A gente olha para essas bênçãos espirituais e a gente muda a nossa perspectiva ao olhar para a eternidade e não para os desafios, para as dificuldades. Colossenses vai dizer, portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E por último, a gente tem uma esperança viva. A esperança que temos em Cristo nos sustenta, nos impulsiona a perseverar na fé, mesmo diante das tribulações. Que Jesus, então, nós somos abençoados, nós somos chamados para ser santos, nós somos filhos, nós temos propósito, nós já estamos perdoados e nós temos destino certo e seguro. Não troque isso por nada, não troque isso por nada. Jeremias 29 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Ande sempre confiante em Jesus e com Jesus. Comece bem, conclua bem a sua jornada. Vamos ficar em pé.